A paz do Cristo a todos. Hoje vamos falar sobre presbíteros novos no ministério. Embora eu já tenha adiantado para vocês o título do vídeo de hoje, eu tenho certeza que vai ficar um pouco imperceptível para alguns que não têm familiarização com o texto, para poder compreender o que vai ser dito após, tá? Então, eu quero pedir para você abrir a Bíblia e fazer a leitura junto comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 8, tá bom? Semelhantemente vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Frases bíblicas que, tiradas do contexto, foram transformadas em jargões dentro das igrejas. O pior, transformadas em dizeres mentirosos que quase todo cristão fala. Principalmente aqueles que estão no altar, os obreiros, os pregadores, os professores de escola bíblica. Tem professores de escola bíblica falando isso. Como pode alguém ensinar o que não sabe? Ignorância não é humildade, e querer ensinar o que não sabe é arrogância. Vamos à primeira frase, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe a quem Pedro estava se dirigindo? Aos jovens, né? Está no começo do versículo 5, não é isso? Não, não é. Minha pergunta para você é, que jovens são esses? Já sei, você vai dizer que são os jovens da tua igreja, mas não são. Depois, no final do vídeo, eu digo quem são esses jovens. Quando Pedro disse isso, foi para estimular alguns da igreja que são muito especiais e importantes, para que não caíssem no pecado do diabo, a soberba. É como se Pedro estivesse parafraseando Paulo em 1 Timóteo 3,6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Já perceberam os tais aos quais Pedro se referiu? Vamos ao próximo versículo. Segunda frase está no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você vive dizendo isso? Mas você entende o que Pedro está dizendo? Para quem está dizendo? Ah, você não sabia? Então, não é a você que Pedro se dirigiu ao escrever esse texto. O público-alvo de Pedro nesse contexto eram certas pessoas que poderiam se tornar bajuladoras de outras pessoas com mais autoridade que elas. E Pedro estava aconselhando a não fazerem isso, porque Deus é o único que merece nossa humilhação. E também, só Ele pode exaltar de verdade. Que toda exaltação humana não vem de Deus. No fim do vídeo você vai compreender o que eu estou falando. A terceira frase está no versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O pessoal vive confundindo essa passagem com Mateus 6, versículos 25, 31 e 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mas no versículo 7, Pedro não deixou isso escrito para tratar da ansiedade comum a todos os cristãos. Ele estava se dirigindo a pessoas específicas da igreja. A ansiedade a qual Pedro se referiu era uma ansiedade produtiva, porém nociva quando fora de controle. Daqui a dependência total de Deus. Por isso, Pedro aconselhou a essa classe de pessoas da igreja a lançarem toda a ansiedade em Deus, lembrando-os
que Deus é que cuida, que o cuidado deles está na mão de Deus. Próxima frase está no versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aqui tem 3 informações preciosas que hoje está fora de contexto na igreja. Portanto, vamos trabalhá-las de forma separada para compreendermos melhor. Parte A. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Embora devamos viver em vigilância, e o diabo seja mesmo nosso adversário, não tome posse dessa palavra de Pedro, porque não era a você que ele se dirigia quando escreveu essa parte, a não ser, claro, que você esteja integrado a esse seleto grupo de pessoas da igreja. Já já te mostro quem são. Parte B. Anda em derredor. Aqui eu vou investir um pouquinho mais de tempo para poder explicar. É que existe ainda uma outra confusão em um outro texto bíblico que atrelam a este. Leiamos Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não vou agora explicar esse texto. Vou fazer o próximo vídeo falando só sobre essa passagem. Acompanhem. Mas tem um termo específico dentro do verso 7 do Salmo 34, que é redor. Você mesmo deve fazer essa associação sem perceber. Se ainda não fez, com certeza já cansou de ouvir isso na tua igreja. Você deve estar com curiosidade para saber que associação é essa, não é verdade? Eu vou te falar. É a associação de 2 termos que, embora separados em seus contextos, não cansam de juntá-los nas igrejas. Redor, do Salmo 34:7 e derredor, da 1 de Pedro 5:8. Aí, é assim que você diz ou ouve dizerem: o diabo anda ao nosso derredor e o anjo ao nosso redor. E alguns até acrescentam: cuidado, irmão, se você não vigiar e deixar brecha, o diabo entra. Heresia grosseira. Porque em Apocalipse 20, do versículo 1 até o 2, está escrito assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Mesmo com a Bíblia afirmando que apenas um anjo seria suficiente para neutralizar Satanás, os contradizentes, os hereges, aqueles que não leem a Bíblia, ou quando leem sem atenção, formam doutrina mentirosa em cima de seu raciocínio equivocado. Desdizem o que Deus diz em sua palavra. Se acham mais sábios que o próprio Deus. Mas a verdade é que não existe essa associação. Sobre o redor e o anjo que fica ao redor, eu explico no próximo vídeo. Agora, sobre o derredor, que o diabo fica bramando, assim como Pedro nos deixou informados, não era de você que Pedro estava escrevendo, mas era apenas para aquele conjunto importante na igreja que falarei no final do vídeo. Parte C. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, eu preciso te explicar sobre esse fingimento do diabo. Reparem que ele, o diabo, não é um leão, mas brama ou ruge como leão. Ou seja, ele finge ser o que não é. Mas isso a gente já sabe há muito tempo. Afinal, em João 8,44, Jesus falou assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando só sobre a paternidade do diabo e a sua filiação entre a humanidade. Mas onde está o perigo de pronunciar errado o versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro? O perigo está em, além de acreditar, passar para frente uma heresia sem perceber. Inclusive, estão fazendo músicas que se cantam nas igrejas baseadas nessa mentira. Qual? Que Jesus é o leão que ruge. Mas não é. Acabamos de ler que o diabo é que ruge, não Jesus.
E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, está escrito: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, se referindo a Jesus. Em nenhum momento Jesus rugiu. Por quê? Porque ele não é leão. Olha o próximo versículo, o 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Quanto à expressão leão da tribo de Judá, é uma menção a Êxodo capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. A tribo de Judá carregava em sua bandeira um leão, a imagem de um leão como insígnia. O capítulo 5 de Apocalipse trata da vitória do Cordeiro sobre a morte, garantindo para os seus servos vida eterna e sacerdócio real. Então, a expressão "Eis aqui o leão da tribo de Judá" era um dos anciãos dizendo a João: "Eis aqui o vencedor." Isso está no final do versículo 5, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tanto é que no versículo 6, quando João olhou, ele viu um cordeiro, não um leão. Por fim, lhes declaro a quem Pedro se referiu nos versículos em questão, os quais estamos trabalhando hoje. Voltem ao versículo 1 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero junto com eles. Era aos presbíteros que Pedro se dirigia quando escreveu o início do capítulo 5 da sua primeira carta. Agora, vamos olhar atentamente cada um dos versículos que estamos estudando aqui. O versículo 5, 6, 7 e 8. Versículo 5. Semelhantemente vós, presbíteros jovens, sede sujeitos aos presbíteros anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros presbíteros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos presbíteros soberbos, mas dá graça aos presbíteros humildes. O que está acontecendo aqui é que eram presbíteros jovens, presbíteros recém-consagrados, presbíteros que acabaram de assumir o ministério. Era para eles se aconselharem com os presbíteros que já estavam há tempos no trabalho do Senhor, exercendo o ministério do Senhor, para poder aprender com eles, para não pensar que sabiam mais do que quem já estava trabalhando há muito tempo. Versículo 6. Presbíteros, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, presbíteros. Estão percebendo isso? Pedro está falando para os presbíteros se humilharem debaixo da potente mão de Deus, porque Deus é aquele que exalta. Não era para poder confiar na exaltação humana, pedindo cargos, buscando, bajulando para poder conseguir cargos. Não era para fazerem isso. Era para eles se humilharem debaixo da potente mão de Deus, porque só Deus merece a nossa humilhação e só Deus pode exaltar de verdade. Que o homem pode colocar pessoas lá no lugar, mas não foi Deus. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, presbíteros. Entenderam agora a ansiedade a qual Pedro estava se referindo? Era a ansiedade ministerial. Aqueles que querem chegar no ministério e já fazerem tudo, era para terem autocontrole, para perceberem como os antigos estavam trabalhando, para poder serem dirigidos naquilo que era necessário, não fazerem o que dava na telha e nem se ensoberbecerem como se fossem mais do que quem já estava exercendo o ministério há muito tempo. Versículo 8. Presbíteros, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Era para os presbíteros ficarem atentos, prestando atenção,
para que ninguém fosse perdido no rebanho, porque Satanás estava bramando como um leão, buscando alguém para poder tragar. E não é assim na igreja hoje? Quando muitos não percebem, as heresias vão entrando, o diabo vai colocando falsas informações na igreja que vão sendo disseminadas e as pessoas vão se perdendo, vão buscando coisas que não é para elas, vão fazendo o que não convém, vão se envolvendo em muitas coisas da vida, as quais Deus nunca disse para fazermos isso enquanto cristãos. E muitos presbíteros não se atentam, eles vão deixando correr solto. Eles vão visando somente o lucro, mais nada. E assim, Satanás vai tragando tantos quantos ele consiga. Pronto. Agora vocês já sabem a quem Pedro se dirigiu nesses versículos. Aos presbíteros. Viu como é bom ler a Bíblia com atenção? Respeitando o contexto de cada texto, sem isolar qualquer parte. Eu sou Anderson Ângelo, professor de assuntos bíblicos, e estou disponível para ir até a tua igreja ministrar aulas realmente bíblicas. Meu WhatsApp é 24 988 59 1307. Um abraço.